Olá, você ligado na VGS TV, Esportes e Entretenimento, uma ótima noite para você nesta grande quinta-feira. Abraço especial para todos vocês que estão ligados conosco. Nesta quinta-feira, nós vamos trazer os gols, do complemento da Série A, da rodada da Série A, tá? Que ainda não acabou, hoje ainda tem jogo ainda, tá certo? Vamos trazer para você também a rodada do final de semana da Série D de dado, da Série C e também da Série B, classificação geral e os jogos do final de semana. Tem mais ainda para você que está ligado conosco. Vamos acompanhar aí, a outra fase, os jogos que aconteceram da Sul-Americana, a classificação do Vasco, enfim, tudo para você. E, é lógico, vamos falar da segunda divisão do Goianão. Já tivemos aí a primeira e a segunda rodada, esse final de semana teremos a segunda rodada do Goianão. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. É rapidinho. O som da viola, a tradição do sertão e a emoção da música raiz. Amigos do Teodoro, é um encontro especial com a verdadeira música sertaneja. Apresentado por Teodoro, da dupla Teodoro e Sampaio, e Marcelo Teodoro, o programa reúne grandes nomes da música brasileira em um bate-papo descontraído, cheio de histórias, lembranças e boas canções. Todos os sábados, às 13 horas. E também às terças-feiras, às 21h20. Amigos do Teodoro, onde a tradição do campo ganha voz, emoção e autenticidade. VGS TV, Esporte e Entretenimento. Olá, minha gente, eu sou o Caçador, apresentador do programa Pescando com o Caçador. E eu estou aqui com você nesse canal de televisão maravilhoso. E eu convido você para estar com a gente. Vem pescar comigo que vai ser bom demais. VGS TV, Esporte e Entretenimento. Voltamos aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento, nesta super noite, de quinta-feira. Bem, vamos começar falando aí sobre a rodada, que aconteceu, que vai acontecer da Série D do Campeonato Brasileiro, das quartas de final. Os jogos já estão marcados, já está tudo definido e a gente vai mandar para você agora quando é que começa as quartas da Série D, que tem o Goiatuba, a equipe do Goiatuba. Joga aí! E tá aí para você, já tem os jogos definidos já, tanto os jogos das quartas, o primeiro jogo, como o segundo jogo, tá certo? Então nós teremos aí, no sábado, Goiatuba e Asa, Nacional e ABC, São José e Gama e Uberlândia e CSA. Esses aí são os jogos de sábado agora, tá? Todos os jogos começando às 17 horas. Ficaram oito equipes para disputar o título. Lembrando que o primeiro, segundo, o terceiro e o quarto colocado da Série D sobe para a Série C do ano que vem. Então, torcer para o Goiatuba, que faz aí o primeiro jogo em casa, às 17 horas, jogando com Asa. Aí você está vendo do outro lado aí os jogos de volta que vai ser na semana que vem, tá certo? Então tá aí para você. Tem os artilheiros da Série D do Campeonato Brasileiro? Tá aí o Rian com 11, Clemente com 10, o Matheus com 10, o Ramon com 9 e o Alex Silva com 9 gols, ok? Esses são os artilheiros aí do Campeonato Brasileiro da Série D. E, paralelo à Série D, a gente tem também a Série C. A Série C, nós temos rodada neste final de semana, tá? A Série C que está chegando à sua final, a sua fase, a fase de classificação, fase de grupo, Lembrando que na Série C classifica os 8 primeiros, tá? E os 4 últimos é rebaixado para a Série D do ano que vem. Vamos ver a rodada do final de semana da Série C de casa.
Bem, tá aí para você os jogos da Série C, a 16ª rodada, aí nós vamos até a 19ª na fase de grupos. Teremos então no sábado Botafogo da Paraíba e Santa Cruz, o Figueirense joga com a Ferroviária, um pouquinho mais tarde teremos Ituano e Barra, Inter de Limeira e Volta Redonda. Domingo vamos ter 4 jogos, Maringá e Amazonas, o Ipiranga que pega o Floresta, Itabaiana vai encarar o Caxias às 18h30 e o Maranhão que pega o Brusque também domingo às 18h30. Aí na segunda-feira, o Anápolis estará recebendo o Guarani, jogo difícil, o jogo vai ser lá no estádio Antônio Ascioli. Aliás, desculpa, o Anápolis pega a equipe do Guarani, o jogo vai ser lá no Jonas Duarte, né? Lá em Anápolis. Estádio Antônio Ascioli é Goiânia, né? Quem joga lá é o Atlético pela Série B. Então, Anápolis e Guarani, 20 horas na segunda-feira. E para fechar a rodada 16, o Paysandu encara o Confiança às 20 horas. A classificação aí, nós temos uma classificação. O Brusque está aí com 27, Guarani com 26, o Botafogo da Paraíba com 25, o Inter de Limeira com 25, Santa Cruz com 24, o Paysandu com 23, Maringá com 23 e a Ferroviária com 23. Se a competição terminasse hoje, essas 8 equipes aí da Ferroviária para cima estariam classificadas. Já no grupo, né, do rebaixamento, estão aí o Itabaiana com 17, o Barra com 15, o Anápolis com 12 e o Confiança com 12. Lembrando que os 4 últimos vão ser rebaixados aí para a Série D do ano que vem. O Anápolis precisa ganhar o jogo para sonhar, pelo menos para sair aí da zona de rebaixamento, tá certo? Jogo difícil do Anápolis contra o Guarani na segunda-feira. Os artilheiros da competição é o Juninho com 7, Nenê com 6, Denilson com 6, Salatiel com 5 e o Nicolas com 5 gols. Lembrando que o Nenê é o jogador mais velho dessa competição. Parece que o Nenê está com 45 anos, qualquer coisa parecida, né? Tá certo? É a Série C do Campeonato Brasileiro. Bem, agora a gente vai para a Série B. A Série B teve rodada aí que terminou aí nesse meio de semana e nós temos aí a rodada do final de semana. Coloca para a gente a rodada aí do final de semana, né? Antes coloca a classificação para a gente, depois a rodada e os artilheiros. Está aí para você a classificação. Classificação, o Criciúma é líder com 40, Juventude com 35 em segundo, Operário também com 35, vem em quarto o Fortaleza com 34, o Vila está com 34, mas está em quinto lugar, sexto Novo Horizontino 33, sétimo Atlético Goianiense 31, oitavo CRB com 29, em nono Goiás com 29, décimo Sport com 29, em 11º o Atlético com 28, 12º São Bernardo com 27, em 13º o Náutico com 25, junto com o Cuiabá, em 15º Botafogo de Ribeirão com 24, 16º o Ceará com 22 e os 4 últimos, Londrina com 20, Avaí com 20, América Mineiro com 11 e a Ponte Preta com 9. Lembrando que esse ano no Campeonato Brasileiro da Série B, os 2 primeiros passam direto e o terceiro, quarto, quinto e sexto, depois da fase de grupo, faz o playoff e aí as 2 melhores sobem para a Série A do ano que vem. Os artilheiros da competição, para você que está aí, Micael do CRB com 14, Bruno Santos do Londrina e o Robson Fernandes com 11, Gabriel Bosquilha do Operário com 10, Gustavo Coutinho da equipe do Atlético com 9 e o Pedro Perotti do Sport Recife com 9. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a 21ª rodada. O Operário, isso ainda nós estamos na primeira fase, né? Tá certo? Então tá aí. Operário e São Bernardo amanhã às 19h30, Ceará e Ponte Preta às 20h30, sábado o Vila vai estar recebendo aí a equipe do Sport Recife no Oba às 16 horas, Botafogo e América às 18h30, também no sábado. Domingo teremos 4 jogos, Atlético e Criciúma, 11 da manhã, Novo Horizontino e Juventude, 4 da tarde, Náutico e Atlético às 16,
e o Cuiabá, que pega o Fortaleza às 18 horas. O Goiás joga na segunda, 19h30, contra o Londrina, e o Avaí joga na terça-feira contra o CRB. Então, aí nós temos aí o Vila joga em casa sábado, às 4 da tarde, o Atlético Goianiense joga domingo, vai até os aflitos lá em Recife, jogar contra o Náutico, e o Goiás joga na Serrinha e estará enfrentando o Londrina às 19h30. Então aí, valendo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de bola. A gente vai ao intervalo, na volta vamos trazer a Série A, os jogos que estão acontecendo aí da rodada, e vamos trazer classificação, artilharia, rodada do final de semana, vamos trazer para você também a Sul-Americana, já às quartas, e o Campeonato Goiano da segunda divisão, que já está aí, né, na sua terceira rodada. É rapidinho, vamos ao intervalo e voltamos já já. Todos os domingos, às 18 horas, você acompanha a Santa Missa da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Celebração de fé e esperança com transmissão ao vivo pela VGS-TV. Reúna a família e acompanhe. Paróquia Nossa Senhora das Graças de Rialma. VGS-TV, esporte e entretenimento. Você quer mais do que apenas assistir TV? Quer ter acesso a filmes incríveis, futebol ao vivo, notícias atualizadas e entretenimento de qualidade na tela da sua casa? Então, não perca tempo. Baixe agora o aplicativo da VGS TV na sua Smart TV Samsung, LG ou Roku. É fácil, rápido e 100% grátis. Com apenas alguns cliques, você leva para sua sala a primeira TV de séries, que conecta o Vale de São Patrício e o mundo com conteúdos feitos especialmente para você. Não fique fora dessa. Baixe agora e descubra um novo jeito de assistir TV. VGS TV, esporte e entretenimento. A sua programação na sua tela, quando quiser. Os principais fatos do Brasil e do mundo, analisados com clareza, independência e credibilidade. No Jornal do Boris, Boris Casoy comenta as manchetes do dia e faz um sobrevoo preciso pelas notícias que impactam a sua vida. Análises diretas, opinião apartidária e informação com responsabilidade. Jornal do Boris, de segunda a sexta, às 20 horas. VGS TV, esporte e entretenimento. Voltamos aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Nosso abraço carinhoso para você que está ligado conosco, tá? Bem, e você que está aí ligado com a VGS TV, não esqueça de baixar o aplicativo aí da VGS TV, Esporte e Entretenimento na sua TV, tá? Você também que está acompanhando a gente pela Gigabytes, pela Soul TV e também pela Oráculo. Forte abraço para todo mundo. Vamos trazer gols? Então vamos lá. O Campeonato Brasileiro da Série A tem uma rodada que começou no meio de semana, mas ainda não acabou. Confira aí os gols, tá? Dessa rodada que ainda não acabou, depois a sequência e a classificação por enquanto, artilheiro e a rodada do final de semana. Coloque aí pra gente. Tá aí o Mirassol que venceu o Remo 2-1, hein? Mirassol dentro de casa tá imbatível, né? Esse aí é a vitória do Palmeiras. O jogo foi lá no Barradão. O Palmeiras enfiou 4 na equipe do Vitória. Jogando fora de casa. Isso aí é o quarto gol. Pancada, né? Bem, e aí nós temos o jogo do Flamengo, não? Tem um jogo do Flamengo, não? Não mostrou o jogo do Flamengo. Tem os gols do Flamengo pra gente, não? Mostra aí pra gente o gol do Flamengo, que não mostrou, né? Tá certo? Pra galera que tá ligada aí na VGS TV, principalmente pros torcedores do Internacional. Vamos ver o gol da equipe do Flamengo Internacional? Tem aí? Manda ver pra gente. Aí, tá aí, ó. Esse aí é o gol do Internacional e esse aí é o gol do Flamengo, ó. Certo? Samuel Lino. Ok, põe o restante da rodada pra gente, por favor. Então, os jogos aí, Chapecoense, lembrando, ó, você tá vendo lá, Internacional 1, Flamengo 1, Mirassol 2, Remo 1,
a vitória do Palmeiras 4-0, o Fluminense empatou com o Bahia, e aí esses jogos aí foram todos eles adiados. Ó, Chapecoense e Vasco, Atlético Mineiro e Bragantino, São Paulo e Santos e o jogo do Botafogo contra o Grêmio. Hoje nós temos os 2 jogos para encerrar aí a rodada número 21. Daqui a pouco tem Corinthians e Atlético Paranaense às 19h30 e o Coritiba, que pega o Cruzeiro um pouquinho mais tarde, às 21h30. Coloca uma prévia aí da classificação, né? Para o pessoal que está acompanhando, tá aí, ó. O Palmeiras 47 e o Flamengo 39. A distância está distanciando, né? O Flamengo. Temos o Atlético Paranaense com 36, em quarto vem Fluminense com 34, quinto Bahia com 32, sexto Bragantino 31, em sétimo Botafogo com 29, oitavo o Atlético Mineiro com 28, nono Corinthians com 28. E os 4 últimos, o Grêmio com 22, Vasco com 21, Remo com 21 e a Chapecoense com 10, tá certo? Ainda tem algumas equipes que ainda restam jogos a fazer. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série A, o Kevin Viveiros do Atlético Paranaense com 2, o Pedro do Flamengo também com 12 gols, Carlos Vinícius do Grêmio com 10, John Kennedy do Fluminense com 9 e o Breno Lopes do Coritiba com 8 gols. Próxima rodada do Brasileirão da Série A, para você que acompanha a gente, está aí na tela. Ó. Sábado nós teremos o início da 22ª rodada, Grêmio e São Paulo, 4 da tarde, Remo e Atlético Mineiro às 18h30, Coritiba e Chapecoense às 20h30, Botafogo e Fluminense às 21 horas. Aí domingo tem Cruzeiro e Mirassol às 11 da manhã, Bahia e Vasco da Gama às 4, Palmeiras Internacional às 16, Santos e Atlético Paranaense às 18h30 e Bragantino e Corinthians às 18h30 e um pouco mais tarde o Flamengo recebe no Maracanã o Vitória às 19h30, valendo pela 22ª rodada do Brasileirão da Série A. Só jogão aí para a galera que está acompanhando a gente aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Bem, e saindo agora das competições, né, da competição dos Brasileirão, vamos falar de Sul-Americana, que está de volta, né? Vamos conferir aí como é que foi aí a sequência, né, das equipes que se classificaram aí para as quartas de final da Sul-Americana. Coloca pra gente aí, né, a classificação do Vasco, segundo as informações, conseguiu aí, né, se classificar para outra fase. Vamos lá! Tá aí o Tigre, que perdeu para o Nacional por 2-1. Você tá vendo aí os gols da Sul-Americana. Olha aí, ó. Sul-Americana, campeão tem garantido aí a vaga na Libertadores no ano que vem, né? O Santos, nessa vitória, venceu 4-2 a equipe da Universidade. Olha aí, você tá vendo aí. Mais um gol da equipe do Santos. Esse gol do Santos, né? Ela bateu na trave. Esse é o gol da Universidade. E aí, mais um gol da equipe do Santos. O Cenciano venceu o Lanús por 4-0. Olha aí, você foi de fora da área, meu goleiro. Aceitou, hein? Aí mais um gol da equipe do Cenciano. E o Bragantino que venceu o Sport Cristal por 1-0. O Vasco também venceu a equipe do Independente por 1-0. Tá aí então para você a Sul-Americana, né? Hoje nós temos aí, né? Hoje nós temos os jogos de volta. Daqui a pouco tem hoje nós temos o jogo de volta. Temos 3 jogos hoje, né? Hoje tem o jogo do Grêmio, daqui a pouquinho contra o Bolívar, às 7 da noite. O Caracas contra o Santa Fé, às 21h30. E o O'Higgins, que joga com o Boca. Lembrando que no primeiro jogo do Grêmio, o Grêmio perdeu para o Bolívar por 3-2. O jogo do Caracas contra o Santa Fé venceu por 2-0, joga por um empate. E o jogo do O'Higgins e o Boca Júnior, o Boca venceu por 1-0, o O'Higgins tem que ganhar. Então tá aí para você, né? Os jogos do mata-mata, tá? Os principais artilheiros o André Emanuel Martínez, do Racing, com 3, Adson Ferreira do Vasco com 3, Bernardo Atlético Mineiro com 3, Fernando dos Santos do Bragantino com 3 e o Gabriel Barbosa
que está aí, que é o artilheiro da competição com 4 gols, ok? Ele é o artilheiro da competição, ok? Isso para você que está acompanhando a gente aqui na VGS TV, o artilheiro da Sul-Americana é o Gabigol. Bem, e agora a gente vai voltar aqui para a terra, né? Vamos falar de Campeonato Goiano da segunda divisão, divisão de acesso, já começou aí e vamos para a terceira rodada da competição. Coloca para a gente a classificação até o momento das 2 rodadas do Campeonato Goiano de acesso, segunda divisão e os artilheiros para a gente. Vamos lá. E tá aí para você a classificação geral. São 10 equipes, né? Então, o Rio Verde, juntamente com o Goiânia, são os líderes com 6 pontos. Vem aí o Goianésia e o Bom Jesus com 4. Em quinto, o Tupi de Juçara e o Morrinhos com 3. E em sétimo vem o Trindade e o Mineiros com 1 ponto ganho. E ainda não pontuou o Grêmio Anápolis, que está com 9, que está em nono lugar com 0. E o Crixás, que está também com 0 ponto. Então, 2 rodadas realizadas, aí o líder é Rio Verde e o Goiânia. Os artilheiros do Campeonato Goiano da divisão de acesso, Vitor Xavier do Trindade com 2, Dona Cardoso do Mineiros com 2, Yuri Tanque do Rio Verde com 2, Mateuzinho do Crixás com 1 e o Wanderson do Goiânia com 2 gols. Próxima rodada do Goianão, terceira rodada do Goianão, está aí na tela para você, ó. Serão 18 rodadas, tá certo? 18 rodadas. Aí os jogos, né? Começa a terceira rodada com Goiânia e Crixás às 16 horas, no sábado. Trindade e Bom Jesus às 17, um pouco mais tarde. No domingo teremos Morrinhos e Mineiros às 16 horas. Goianésia e Tupi, o jogo será lá em Goianésia às 16 horas. E o Rio Verde, que pega o Grêmio Anápolis às 17 horas. Fechando aí a terceira rodada do Goianão Divisão de Acesso, ok? Lembrando que o campeão, vice-campeão, sobe para para o grupo de elite do Goianão, ok? É isso aí, pessoal. Forte abraço para todo mundo. Um bom restante de quinta-feira. Na terça a gente volta trazendo tudo que aconteceu aí, né? O restante da Sul-Americana, dos gols da Sul-Americana, tudo para você, os classificados para as quartas. Vamos trazer também Série D, a Série C, Série A, enfim, tudo para você aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento. Um abraço a todos, tudo de bom, e a gente se encontra então na terça-feira que vem. Bom final de semana para todo mundo. Valeu!